Os equipamentos que compõem os ciclos de potência podem ser classificados em dois grandes grupos. O primeiro, por exemplo, temos as caldeiras, condensadores, evaporadores, trocadores de calor, autoclaves. Em todos eles ocorrem processos isobáricos, pressão constante. Além disso, não há potência, taxa de trabalho de eixo, pois eles não fornecem nem consomem energia elétrica da rede. Então, a equação geral, já desprezando o termo de energia cinética e o termo de energia potencial, torna-se dU/dt igual ao somatório de K minúsculo 1 até K maiúsculo, M.K, H chapéu K, mais Q ponto menos P dV/dt, onde K maiúsculo é o número de correntes por equipamento. Esses processos são classificados como não adiabáticos, por isso o termo Q ponto é importante. Eles precisam fornecer ou absorver energia da vizinhança. Em regime permanente, então a equação geral torna-se a destacada em vermelho, ou seja, o termo dU/dt é zero, igual ao somatório de K minúsculo 1 até K maiúsculo de M.K, H chapéu K mais o Q ponto. O segundo grupo da classificação temos turbinas, compressores, bombas de recuperação de pressão. Eles são equipamentos que precisam da rede elétrica para funcionar ou gerar energia. Eles são processos classificados como isentrópicos e adiabático, no caso ideal. Então, a equação geral do balanço de energia, pelo fato dele ser adiabático, torna-se dU/dt igual ao somatório de K minúsculo 1 até K maiúsculo de M.K, H chapéu K minúsculo, mais WS ponto menos o P dV/dt. Em regime permanente, então, podemos desprezar tanto o termo dU/dt, temos a equação destacada em vermelho, zero igual ao somatório de K minúsculo 1 até K de M.K, H chapéu K, mais a potência, a taxa de trabalho de eixo, ou seja, o WS ponto, que será a energia consumida ou fornecida à rede elétrica. Além disso, esses equipamentos podem ser ditos como equipamentos ideais que ocorrem em processos isentrópicos. Por quê? Escrevendo a equação do balanço de entropia, nós temos ds/dt igual ao somatório de K minúsculo 1 até K maiúsculo, M.K, S chapéu K, mais Q ponto divididos por T, mais o S ponto geração. Esses equipamentos ideais, então, são classificados como adiabáticos, ou seja, o Q ponto T é zero. Além disso, classificando como processos irreversíveis, o S ponto geração é zero. E por fim, em regime permanente, então o ds/dt é zero. A equação geral do balanço de entropia torna-se a destacada em vermelho. Zero é igual ao somatório de K minúsculo 1 até K maiúsculo, M.K, S chapéu K. Isso quer dizer que a entropia de entrada se iguala à entropia da corrente de saída. Por isso que eles são classificados como processos isentrópicos. A planta de potência a vapor da termoelétrica de Candiota, por exemplo, ela tem esta configuração. No ponto 1 é injetado o vapor d'água oriundo da queima de carvão. A eficiência do ciclo é determinada pelo módulo da potência total do ciclo divididos pela taxa de calor absorvida na fonte quente, na caldeira. É igual à taxa de calor da fonte quente menos a taxa de calor da fonte fria divididos pela taxa de calor da fonte quente.
E, além disso, como já determinado também, nós temos que a eficiência é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria divididos pela temperatura da fonte quente. O trabalho total do ciclo, ele é a soma do trabalho fornecido à rede elétrica da turbina, mais o trabalho que a bomba precisa absorver. A potência produzida pela turbina, ela tem que ser maior que a potência requerida pela bomba. Planta de potência a vapor, ciclo de Carnot. Então, no diagrama T, temperatura, e S, entropia, nós temos no ponto 1 o estado de líquido saturado, que é toda essa linha aqui, estado de líquido saturado, e a vaporização na caldeira, que vai até o estado de vapor saturado. A entropia, então, do ponto 1 para o ponto 2, ou seja, na caldeira, ela aumenta. A expansão adiabática e irreversível, e, portanto, isentrópica, ocorre na turbina, ou seja, do ponto 2 até o ponto 3. E então, o ponto 3 é onde nós temos a região bifásica, equilíbrio líquido e vapor. Do ponto 3 até o ponto 4, nós temos o decréscimo da entropia e a condensação parcial do calor rejeitado na temperatura TF, temperatura da fonte fria, no condensador. Do ponto 4 para o ponto 1, para fechar o ciclo, nós temos então o aumento de temperatura devido ao aumento de pressão na bomba. Então, a água volta a estar no estado de líquido saturado. Cabe ressaltar que o ciclo de Carnot é um processo reversível. E processos reversíveis costumam ter eficiências maiores que processos irreversíveis. Os problemas no ciclo de Carnot com dificuldades em aplicações práticas, eles podem ser solucionados pelo ciclo de Rankine. Então, aqui nós temos o ciclo de Rankine. A erosão na turbina, ela é reduzida com um aumento da qualidade, ou seja, da fração mássica de vapor X3V na saída da turbina. Além disso, o problema relatado pela mistura bifásica na entrada da bomba, no ponto 4, ele também é solucionado, pois agora, no ciclo de Rankine, a entrada da bomba está de líquido saturado, quando que no ciclo de Carnot eu tenho uma mistura bifásica que prejudica a eficiência da bomba. E além disso, nós conseguimos reduzir essa variação de pressão de 4 para 1, que pode decompor o material. Nós fazemos com que o ponto 1 torne-se como líquido comprimido. E a vaporização agora na caldeira, ela acontece de forma não isotérmica, porém de forma isobárica, o que reduz a pressão de operação. Então, no ciclo de Rankine, nós temos de 1 para 2 o aquecimento a pressão constante. Primeiro, a gente tem o aquecimento da água no estado de líquido comprimido, né, de líquido, até o estado de saturação. Depois disso, nós temos uma segunda vaporização, a TIP constante. Então, a TIP constante. E, por fim, nós temos um superaquecimento, onde a gente eleva, então, a temperatura de operação. Ela é maior que a temperatura de saturação, a gente eleva. T2 é maior que Tsat,
de forma isobárica. Do ponto 2 para o ponto 3, então nós temos a expansão adiabática da turbina. E no ponto 3 para o ponto 4, que é o condensador, então nós temos agora a condensação total, diferente do que ocorre no ciclo de Carnot, que é a condensação parcial. E por fim, nós temos o bombeamento adiabático irreversível até a pressão de operação da caldeira do ponto 4 para o ponto 1 no diagrama temperatura versus entropia. Para a resolução do exemplo de ciclo de potência, nós vamos utilizar as tabelas do vapor d'água saturado e vapor d'água superaquecido do apêndice F do livro do Smith, que está no material da pasta da disciplina. Sugere-se o desenho do ciclo para facilitar na resolução com a construção posterior da tabela. Então, nós temos as equações gerais dos 4 tipos de equipamentos. Para a bomba e para a turbina, nós temos os trabalhos de eixo, as potências, e para o condensador e para a caldeira, nós temos as taxas de calor. Como em todos os equipamentos nós temos apenas uma entrada e uma saída, então a taxa mássica é definida como M ponto. Em regime permanente, então, todas as propriedades que variam com o tempo são zeradas. Além disso, nós temos informações sobre condições de pressão e temperatura no ponto 2, na entrada da turbina, e temos informações de pressão e temperatura no ponto 4, saída do condensador. Substituindo então as correntes generalizadas K-1 e K pelos devidos números, ou seja, na caldeira nós temos as correntes 1 e 2, na turbina as correntes 2 e 3, no condensador as correntes 3 e 4, e na bomba as correntes 4 e 1. A equação da bomba é definida como M ponto, H chapéu 4 menos H1 chapéu, mais a potência WB ponto da bomba. Por definição, H é igual a U mais PV, então nós dizemos que H chapéu 4 é o 4 chapéu mais P4 mais V específico 4, menos o chapéu 1 menos P1, V específico 1, mais a potência da bomba. Como a bomba ela trabalha de forma isotérmica, o aumento de temperatura é aproximadamente apenas 2 graus, nós dizemos que a energia interna no ponto 1 é igual à energia interna no ponto 4. A energia interna na entrada é igual à energia interna na saída. Como a energia interna ela é apenas função de temperatura e volume específico, e na bomba nós só temos líquido saturado e líquido comprimido, nós dizemos que o volume específico também não tem muita variação, porque nós não estamos trabalhando com gases, nós estamos trabalhando com substância na fase líquida, com a água na fase líquida. Então, desta forma, nós podemos reescrever a equação como sendo a potência da bomba é igual a M ponto, V1 chapéu ou V4 chapéu, vezes P1 menos P4. Além da resolução das letras A e B do exemplo, nós vamos montar em paralelo uma tabela. Então, nós temos aqui o que ocorre no caminho para o próximo ponto, ou seja, o que ocorre no caminho de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4 e de 4 para 1 para fechar o ciclo. No caminho de 1 para 2 é a caldeira. A caldeira ela trabalha de forma isobárica, então nós preenchemos caminho para o próximo ponto isobárico. De 2 para 3 nós temos a turbina, que é isentrópica e adiabática.
De 3 para 4, nós temos o condensador, que trabalha de forma isobárica, e de 4 para 1, nós temos a bomba, que trabalha de forma isentrópica e adiabática. Além disso, nós temos a informação que a saída do condensador, o estado é líquido saturado e a pressão de 10 kPa. Como P4 é igual a P3, então nós preenchemos P3 também. Além disso, nós sabemos que a pressão no ponto 2 é 8.600 kPa, está no enunciado. E como de 1 para 2 é isobárico, então a pressão em 1 é igual à pressão em 2. Além disso, a informação da temperatura no ponto 2 é de 500 graus Celsius. Então, iniciando a resolução do exercício de ciclo de potência, primeiro nós vamos com as informações do ponto 2, entrada da turbina. Nós conhecemos a temperatura T2, que é 500 graus Celsius, a pressão P2 de 8.600 kPa. Primeiramente, nós vamos verificar o estado neste ponto. Bom, então nós vamos na tabela de vapor da água saturado, na página 544 do Smith, para esta dada pressão de 8.600 kPa. A temperatura de saturação para essa dada pressão é aproximadamente 300 graus Celsius, tá? É uma análise qualitativa. Então, comparando esta temperatura de saturação com a temperatura de operação, nós vemos que 500 graus Celsius é maior que 300. Então, dada P, T de operação, T2 maior que Tsat, então significa que o estado do ponto 2 é vapor superaquecido. Nós vamos então para a página 576 e aí nós vamos coletar o H2 e o S2 chapéu a 500 graus Celsius e 8.600 kPa. Feito isso, nós verificamos que o S2 é 6,6858 kJ por quilo por Kelvin. Como a turbina ela funciona da forma isentrópica, nós dizemos que a entropia de entrada da turbina é igual à entropia de saída, o S3. Para que fazer isso? Para verificar a qualidade. Então, nós vamos na tabela de vapor saturado agora, na página 548, porque nós conhecemos a pressão P3. E aí nós vamos coletar o S3 do líquido e o S3 do vapor nessa dada condição de pressão e temperatura de saturação correspondente. Bom, então nós vamos dizer que S3 chapéu é igual a X3L, ou seja, a fração molar líquida, S3L mais X3V, S3V. X3L é 1 menos X3V, S3L mais X3V vezes S3V. Substituindo então esses valores, o S3 é igual ao S2, que vale 6,6858, 1 menos X3V, 0,6493, mais X3V, 8,1511. Então, nós encontramos uma qualidade, X3V, de 0,8047. O que isso significa? Que nós estamos na tabela correta para o ponto 3, ou seja, nós precisamos da tabela de saturação. Por quê? Porque neste ponto, o estado 3 é equilíbrio líquido-vapor. Bom, então nós podemos dar continuidade para o cálculo das demais propriedades. O H3, então, chapéu, ele será 1 menos X3V vezes H3L mais X3V vezes o H3V. Nesta mesma condição de pressão, 10 kPa, e a temperatura de saturação correspondente. Então, substituindo os valores, nós temos que é 1 menos 0,8047, que é o X3V, vezes 191,8,
mais 2.584,8 vezes 0,8047, gerando um H3 de 2.117,4 kJ por quilo. Bom, então agora nós podemos calcular o trabalho, a taxa de trabalho, a potência na turbina. Então, W ponto T é igual ao M ponto H3 menos H2. 10 kg por segundo, 2.117,4 menos 3.391,4, que é o H2 coletado inicialmente nas condições de temperatura e pressão do ponto 2. Então, nós chegamos numa potência da turbina, numa taxa de trabalho de menos 12.742 kJ por segundo. Agora nós podemos preencher a entropia no ponto 3, pois nós determinamos a entropia no ponto 2 e como S2 é igual a S3. Além disso, nós podemos também preencher a temperatura no ponto 3, porque nós conhecemos a pressão no ponto 3 e, além disso, nós verificamos que nós estamos no estado de equilíbrio líquido-vapor. Então, a temperatura no ponto 3 será a temperatura de saturação. No condensador, então, a taxa de calor gerada é igual ao M ponto H4 chapéu menos H3 chapéu. O H3 chapéu nós já conhecemos. O H4, ele é o H4 do ponto 4, e o ponto 4 é definido no enunciado como sendo líquido saturado. Então, na pressão de 10 kPa, que é a pressão de saída do condensador, igual a P4, o H4 é igual a 191,8 kJ por quilo, e o volume específico, que equivale também ao volume específico de líquido saturado, que será utilizado posteriormente, vale 1,010 cm3 por grama. A temperatura de saturação para essa pressão vale 45,83 graus Celsius, portanto, é a temperatura no ponto 4. Então, a taxa de calor no condensador será igual a 10 kg por segundo vezes 191,8 menos 2.117,4 kJ por quilo, gerando, então, uma taxa de calor de 19.256 negativo, porque está sendo liberado, quilojoules por segundo. A potência da bomba, a taxa de trabalho na bomba, ela é definida como M ponto V4, chapéu específico, P1 menos P4. Então, nós temos que será igual a 10 kg por segundo, 1,010 cm3 por grama, 1.000 gramas, 1 kg, 1 metro cúbico, 100 ao cubo centímetros cúbicos, P1, 8.600, P4, 10, tá? Além disso, metros cúbicos vezes quilopascal equivale a quilojoule. Então, nós temos que a potência da bomba é igual a 86,759 kJ por segundo. Além disso, a equação da potência da bomba pode ser escrita como M ponto H1 chapéu menos H4. Então, o H1 chapéu pode ser determinado por esta equação. O H1 chapéu será igual à potência da bomba dividido por M ponto mais o H4 chapéu. Então, será igual a 86,759 kJ por segundo dividido por 10 kg por segundo mais 191,8 kJ por quilo, gerando então um H1 chapéu de 200,5 kJ por quilo. A taxa de calor consumida na caldeira, definido como Q ponto B de boiler, é igual a M ponto H2 chapéu menos H1 chapéu. Então, será igual a 10 kg por segundo, 3.391,6 menos 200,5 kJ por quilo. Então, a taxa de calor consumida na caldeira é igual a 31.911 kJ por segundo. O ponto 1, tá? Nós conhecemos a pressão no ponto 1, que equivale a 8.600 kPa, tá? E nós também conhecemos a temperatura de saturação para essa dada pressão, porque nós fizemos essa verificação lá no ponto 2.
A temperatura de operação do ponto 1, ela é aproximadamente igual à temperatura de operação do ponto 4, porque a bomba ela funciona de forma isotérmica. Então, dada a pressão no ponto 1 de 8.600 kPa, a temperatura de operação T1, 45,83 graus Celsius, ela é menor que a temperatura de saturação. Então, portanto, o ponto 1 ele é caracterizado como líquido comprimido. Bom, a eficiência do ciclo, então, é definida como a potência da turbina mais a potência da bomba e módulo divididos pela taxa de calor da caldeira vezes 100%, que é igual a menos 12.742 mais 86,759 divididos por 31.911 vezes 100%, gerando então uma eficiência do ciclo de Rankine de 39,65%. Finalmente, nós podemos preencher toda a tabela. A potência linha da bomba é a potência da bomba obtida na letra A divididos por 0,75. Isso gera 115,67 kJ por segundo. Isso quer dizer que a bomba ela precisa absorver mais energia quando ela trabalha com uma eficiência menor que 100%. E o calor da caldeira, a taxa de calor da caldeira linha é igual a M ponto H2 menos H1 chapéu linha. O H2 permanece o mesmo, pois as condições do ponto 2 de temperatura e pressão são as mesmas. Então, nós temos que obter o H2 chapéu linha. De que forma? Pela equação da potência da bomba. Potência da bomba linha é igual a M ponto H chapéu 1 linha menos H chapéu 4. O H chapéu 4, assim como o H chapéu 2, permanece inalterado, pois as condições do ponto 4 de líquido saturado e pressão são as mesmas. Então, o H1 linha vai ser a potência linha da bomba dividido por M ponto mais o H chapéu 4, gerando um H1 linha de 203,36 kJ por quilo. A taxa de calor linha obtida na caldeira é 31.882,4 kJ por segundo. Então, colocando essas novas potências e essa nova taxa de calor na fórmula da eficiência, nós temos que a eficiência linha será igual em módulo a potência linha da turbina mais a potência linha da bomba, divididos pela taxa de calor absorvida na caldeira vezes 100%. Então, a nova eficiência será de 29,61%.